Estamos falando de oração, vamos continuar falando de oração. Tema de hoje, a oração e a ansiedade. E por que esses dois lados, oração e ansiedade? Porque a gente está vivendo num tempo que depressão e principalmente ansiedade tem se tornado a chamada doença do século. Até anos atrás, a doença do século que afligia e ainda aflige muitas pessoas hoje era o câncer. Agora as pessoas estão muito depressivas e principalmente ansiosas. A ansiedade tem levado as pessoas a sofrimentos na área financeira, sofrimentos na área conjugal, sofrimentos na área emocional, sofrimentos na área profissional. Enfim, a ansiedade tem levado as pessoas a viverem aquém daquilo que Deus projetou para nós. Porque se a gente lê Bíblia, a Bíblia nos ensina que Deus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, que Deus, quando nos criou, Deus não criou a gente para sofrer, Deus não criou a gente para viver ansioso. Por isso, quando Jesus veio, ele tratou muito sobre ansiedade na vida das pessoas. E qual é o antídoto para a ansiedade? Pacífico, Bíblia, oração. Quanto mais você ora, menos ansioso você fica. Por quê? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende o quanto Ele é importante para você, o quanto Ele cuida de você. E as canções, as ministrações que a gente ouve diariamente ou apenas nos cultos para alguns, levam as pessoas a ter esse entendimento. E eu quero começar lendo um texto com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Vamos ler juntos. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo para as pessoas com quem ele se relacionava na época. As pessoas que iam se convertendo e se achegando aos pés de Cristo. Ele começa o capítulo que nós vamos ler falando especificamente para as pessoas que são líderes, que lideram a igreja, que pregam a palavra. Ele dá um ensinamento profundo para as pessoas que estão à frente dos trabalhos. E em vez de querer ser melhor do que os outros, ele ensina, como ele aprendeu com Jesus, que o maior seja o menor, que aquele que tenta se exaltar será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Nesse comecinho de capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, ele está falando isso. A partir do versículo 5, que é onde eu quero ler com os irmãos, 1 Pedro 5, 5, ele diz assim: da mesma forma, ele está falando de pessoas humildes, pessoas que entendem o chamado de Deus. Da mesma forma, jovens agora, sujeitem-se aos mais velhos. Ele diz ainda: sejam todos humildes, uns para com os outros. Por quê? Ele explica: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ou seja, a gente tem que aprender a nos humilhar e nos colocar debaixo da potente mão de Deus, sabendo que no tempo certo, no tempo devido, Deus agirá, porque Deus age na vida daqueles que creem. É isso que ele está querendo dizer. Por isso, humildade. Versículo 7, ele diz assim: lancem sobre Ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade. Ué, por que ele falou isso? Também explica: porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo 8: sejam sóbrios
e vigie. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9, ele aconselha: resistam-lhe. Como é que eu vou resistir ao diabo que está ao meu redor, ou algumas versões de redor, querendo me devorar? Ele explica: permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus, versículo 10, de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Versículo 11 e último: a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. O que Pedro está falando aqui, gente? Vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Não é de hoje que as pessoas vivem ansiosas. As pessoas vivem ansiosas já há muito tempo, desde essa época, desde antes dessa época. A ansiedade é algo que afeta o coração de todo ser humano. E não era para a gente viver assim. Nós vivemos ansiosos porque a gente deixa de ler Bíblia, deixa de orar, deixa de crer em Deus. É interessante a expressão que o apóstolo Pedro usa nesse texto, que ele fala assim: vocês precisam resistir. E resistir não é para qualquer um, porque tem muita gente que desanimou, desistiu. Muita gente, mas muita gente, infelizmente, no mundo hoje está desanimada, desistiu, não quer saber mais de ir para a igreja, não quer saber mais de orar, não tem mais prazer em cantar, em estar com os irmãos reunidos, aquilo que a Bíblia ensina. O livro de Hebreus fala sobre isso: não deixemos-nos de nos reunir como igreja no dia chamado hoje. E esse hoje está com H maiúsculo, ou seja, é o dia de Cristo, é o dia de estar na presença, seja hoje, seja amanhã, a gente tem que estar junto na presença do Senhor. Ainda ontem, um dos irmãos que estavam com a gente, que é, vamos falar assim, mais novo aqui na igreja, está com a gente talvez há um ano, 6 meses, um ano, acho que um ano. No final ali, um senhor já, uma certa idade, no final, ele disse: poxa, pastor, eu gostei tanto de poder ajudar. É gostoso esse tempo da gente estar junto aqui. E é gostoso, porque a gente brinca, dá risada, tira um barato um do outro e tal, né? Um mais gordo, outro mais magro, uns mais bonitos, outros mais feios, né? Enfim, a gente zoa, a gente brinca, né? E é gostoso esse momento de comunhão. E tem gente que hoje em dia nem esse momento de comunhão ele quer mais. Ele se esqueceu, ele perdeu-se no tempo. E quando o apóstolo Pedro está dizendo: vocês precisam resistir, é interessante, essa palavra resistência, resistir, segundo o dicionário, é conservar-se firme, é não sucumbir, é não ceder, é resistir. Vou lembrar aqui quando Deus fala com Caim, antes dele matar o seu irmão Abel, Deus vê o semblante dele caído, Deus fala para ele: olha, cuidado, porque o pecado bate na tua porta e cabe a você dominá-lo. Ou seja, não era para o ser humano ser dominado pelo pecado, é ao contrário, o homem tinha que dominar o pecado, fugir do pecado. E hoje a gente só consegue através da misericórdia e da graça de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala: vocês precisam resistir, e que forma que você resiste? Bom, ele explica aqui. Ele fala sobre permanecer firme. Ele fala para você e eu entendermos, porque essa é uma questão também que mente humana é complexa, eu já falei aqui. A gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente tem uma vida aqui, nós estamos aqui, igreja, salão aqui formado, tal.
Graças a Deus temos o ar-condicionado aí. Tá bom, né? Tá bom para vocês? Imagina cultuar a Deus no calor. Todo mundo pingando. Aí ainda fala assim, dá um abraço no teu irmão, vai trocar, vai grudar. Na África, tem irmãos que caminham quilômetros, já vem suando no caminho, para chegar num lugar que nem parede tem, e eles começam a adorar a Deus, cantar a Deus, glorificar a Deus. Por quê? Porque, entenda essa expressão, abaixo deles não tem mais ninguém sofrendo, são eles que sofrem. E nós, o que Pedro, está ensinando aqui? Gente, vocês precisam permanecer firmes na fé, sabedores que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando situações semelhantes e talvez até piores do que as suas. Mas hoje, por causa da falta de entendimento, falta de leitura, falta de oração, as pessoas hoje, elas desistem fáceis. Elas se tornam presas fáceis do diabo. Elas são fáceis de ser manipuladas e ser enganadas. Então, nós estamos vivendo esse tempo. E a Bíblia diz e ensina que nós viveríamos tempos assim. Por isso, Pedro está dizendo aos irmãos, você está com ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade é tipo assim, você tem que pagar uma conta amanhã e você não sabe às vezes como vai pagar e você está preocupado. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora? Eu não tenho dinheiro, meu Deus, e se eu não pagar? Ai, meu nome vai para o SPC. Aí agora eu vou perder isso, aquilo. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Jesus disse isso. Jesus disse, qual de vocês poderá acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ou seja, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer? O que Jesus ensinou? Apresente-se diante de Deus. Fale com o Pai. O que Pedro ensinou? Lance sobre ele a tua ansiedade. E como é que a gente lança sobre Deus, sobre Cristo, nosso Senhor, a ansiedade do nosso coração? Orando, buscando ao Senhor. Por isso é importante a oração. E, como eu disse aqui, repito, nas outras ministrações, o texto, Pedro está dizendo que o diabo anda ao nosso redor, na versão NVI, na versão João Ferreira de Almeida, anda ao nosso derredor, né, buscando uma oportunidade de nos tragar, buscando uma oportunidade de nos afastar da presença de Deus. E às vezes eu fico meditando, eu nunca, graças a Deus, em 61 anos de idade que eu tenho, 55 dentro de igreja, desde criança, eu nunca tive o pensamento assim, eu vou para o mundo, eu vou curtir, eu vou me afastar. Eu nunca tive. Primeiro porque eu sempre tive temor a Deus, né? Conhecer a Bíblia. Nunca pensei assim, eu vou largar de Deus. Eu posso até trocar de igreja, mas largar de Deus eu não largo. E por conta disso, na minha cabeça tem essa programação, na minha mente tem essa programação. Eu estou com Jesus, ponto, acabou. Então, eu posso passar por momentos de ansiedade, momentos de dificuldade, momentos de enfermidade, momentos de luta, mas eu permaneço firme na presença de Deus. E aquela história, você passa pela dificuldade, você vai passando, surge uma dificuldade aqui, você resolve ali, surge outra, você vai passando. Por quê? Porque você sabe o Deus que você tem, Ele nunca te deixa na mão, Deus nunca deixa a gente na mão. Por isso que Pedro está dizendo, lance sobre ele a ansiedade. E como é que você lança? Orando. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, acompanhem aqui por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 6, para os irmãos e irmãs que gostam de anotar aí. Paulo também escrevendo à igreja de Filipos, ele disse assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? A mesma coisa que Pedro falou, a mesma coisa que Jesus falou. Ou seja, a ansiedade aflige,
inúmeras pessoas. E é uma das causas que mais tem afetado pessoas hoje no quesito sofrimento, angústia. E os cristãos, nós que somos cristãos, nós não estamos imunes a isso. Nós também passamos por isso. Só que a gente, baseado na palavra, uma vida de fé e de oração, a gente passa por situações assim. A gente não vive em situações assim. Por isso, nesta manhã, a gente está estudando sobre esse assunto. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lançar sobre o nosso Deus toda a ansiedade. De que forma? Paulo explica aqui, acabamos de ler. Orando, falando com Deus. No livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, Salomão escreveu o seguinte: o coração ansioso, lembre-se, coração que a Bíblia fala é sempre esse aqui, tá? Esse coração aqui, ele só serve para pulsar sangue para o organismo. Quando a Bíblia ensina, quando Jesus inclusive ensinou sobre o coração do homem, é esse aqui, que Jesus falou: do coração do homem saem os maus pensamentos, os maus desígnios e tal. Então, Salomão escreveu o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, se tem alguém nesta manhã aqui que está ansioso ou em casa assistindo, vou te falar uma palavra: temos um Deus vivo e poderoso que está conosco todo dia, toda hora, caminhando com a gente. Quem que é esse? Jesus. Jesus falou, Mateus 28, 20: estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pessoas que passam por ansiedade, elas podem experimentar sentimentos intensos de ira, de tristeza, de fadiga e outros tantos sintomas que têm afligido o ser humano de hoje. A ansiedade tem levado muita gente, ela tem desencadeado situações na vida da pessoa e tem levado essas pessoas ao abismo. Tem gente que é tão ansiosa que ela fica doente e vai parar no hospital, porque ela é muito ansiosa. Lá fora a gente até entende que as pessoas estão lá, talvez não conheçam Jesus, o Deus que nós conhecemos, mas quem é cristão, ele não pode viver assim. Ele pode até ter esses momentos, mas viver assim não. Porque se ele conhece Bíblia, se ele conhece o Deus vivo, meu irmão, minha irmã, Deus vem, Deus cura, Deus trata, Deus tira toda a ansiedade, a gente apresenta para Ele. Todo dia a gente é bombardeado por informações de TV, de internet, rádio, redes sociais. Todo dia, toda hora você passa por situações. E se você ficar muito ligado nessas situações, se você, por exemplo, se você assistir em alguns programas de televisão, né, ultimamente é o da Band lá, você tem que colocar um balde embaixo da televisão, escorre sangue de tanta desgraça que acontece, muita desgraça, gente que matou gente, que destruiu gente, que passou por cima com o carro de gente, a crise no país, a guerra na Ucrânia, a guerra contra a Rússia, várias guerras civis lá na África, países pequenos guerreando, terremotos, maremotos, as geleiras se derretendo, o calor insuportável que a gente está vivendo aí em alguns países do mundo, inclusive aqui no Brasil, e por causa do calor insuportável, quando chove, chove para destruir. Ou seja, tudo isso você começa a assistir, isso vai trazendo assim, ou depressão ou ansiedade. Você fala assim, meu Deus, já pensou se me assaltarem? Já pensou se me roubarem? Já pensou se... Ai meu Deus, eu não sei nem o que eu faço. Irmão, você não precisa nem se preocupar com isso. Você precisa ler Bíblia. Você precisa começar a orar mais. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso guarda as nossas vidas. Ele guarda. No livro de Jó,
pastor Paulo citou há pouco aqui na oração. Deus, o diabo só acessou a vida de Jó porque Deus permitiu, irmãos. O diabo, o inimigo, quando ele foi para perto, se apresentou diante de Deus, o texto diz isso, lá no livro de Jó. Ele se apresentou e Deus falou: de onde você veio? Eu vim de rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus provoca o inimigo e diz assim: você viu meu servo Jó? Não tem ninguém como ele lá, fiel, justo, temente a Deus e tal. Aí o diabo fala assim para Deus: também, né? O Senhor colocou uma cerca de proteção na vida dele que ninguém entra. Ou seja, Deus protege a gente. Ou a gente crê nisso, ou então a gente vai viver sempre com medo, sempre aflito e ansioso. Ai meu Deus, se eu sair, ai se baterem no meu carro, ai se roubarem, ai meu. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acabar com isso nas nossas vidas, porque nós somos cristãos, nós somos a luz do mundo. O mundo precisa de uma referência, essa referência está em nós, ou pelo menos deveria estar. Amém? Por isso a oração é muito importante na vida do cristão. Eu já falei aqui, repito, ainda vou continuar insistindo ainda muito sobre isso. Hábitos, conforme a ciência, conforme a medicina, a psicologia, hábitos se criam. Em linhas gerais, hábitos é uma rotina de comportamento, uma forma comportamental nossa. E isso é criado por nós mesmos, nós que criamos os nossos hábitos. Por exemplo, tem gente que acorda pela manhã, ele acorda e vai escovar os dentes. Lava o rosto, escova os dentes e tal, e vai depois tomar um café da manhã. Tem outras que acordam, vão tomar um café da manhã e depois escovam os dentes. Enfim, hábito, cada um cria o seu hábito. E eu já falei aqui e repito, segundo os estudiosos, para você criar um hábito na tua vida, você precisa praticar pelo menos 21 dias seguidos. A medicina, a psicologia explica isso. Quando você começa a praticar durante 21 dias a mesma coisa, no 22º, terceiro, isso vai se tornar um hábito na tua vida. Então, a gente tem alguns hábitos que outros não têm, e outros têm alguns hábitos que nós não temos. O fato é que existem hábitos que nós podemos colocá-los em prática em nossas vidas, determinarmos, criarmos em nossas vidas. Falando de oração, oração tem que se tornar na vida do cristão um hábito. Eu citei aqui quinta-feira passada, uma irmã aqui de nossa comunidade, ela falou para mim, baseado no que eu falei domingo passado, na segunda, falou: pastor, poxa, como é que tem gente que consegue orar 4 horas, 5 horas? Eu falei: tem, torna-se um hábito. Torna-se um hábito. A pessoa se habitua, ela levanta mais cedo, ela tem uma vida diferente, ela se habitua. Quanto mais você pratica, mais você adquire esse hábito de orar. Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, irmãos, eu já falei aqui, Jesus não precisava orar, era Deus encarnado, ele não precisava orar. Agora, por que Jesus orava? Jesus era um modelo, quanto homem, ele foi o modelo de Deus para mim e para você. Então Jesus, o que ele mais fazia era orar. Tem vários textos, por exemplo, Lucas 22:39, acompanhe aqui. O texto diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E ele foi para quê? Seguindo o texto, ele foi para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Marcos capítulo 6, versículo 46, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar.
Lucas capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, se Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus conosco, orava, por que eu não vou orar? Entende por que tem muita gente fraca na fé? Entende por que tem muita gente desanimada, ansiosa, depressiva? Por quê? Porque ele não ora. Não, mas sabe o que é, pastor? Eu começo a orar e me dá sono. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu vou falar por mim, comigo já aconteceu e muitas vezes. Mas eu tive que lutar. Eu tive que resistir ao sono para orar. Porque nessas horas o seu corpo, lembra do que Paulo ensinou? Existe uma luta constante e diária do espírito contra a carne, carne contra o espírito. Qual que vence? O mais forte. Qual que é o mais forte? O que se alimenta mais. Se você alimenta mais o seu espírito em oração, jejum, leitura da palavra, você vai se fortalecendo na fé, você vai crescendo, você vai se aproximando mais de Deus. Agora, se você ora de vez em quando, e quando ora é 5, 10 minutos, você precisa mudar isso, você precisa desenvolver na tua vida esse desejo de orar, esse hábito. Se você se disciplinar, e você continuamente continuar fazendo a mesma coisa sempre, no final você será vencedor, ou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quero ler outro texto com os irmãos, você que trouxe a Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto sobre essa questão de esforço. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 em diante. Não tenho tempo aqui para ler do 1 ao 22, se você puder até, dá uma lida em casa, para você entender melhor o texto, ou o contexto desse texto. A partir do versículo 23 de 1 Coríntios 9, Paulo escreve assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Aí ele dá um exemplo, versículo 24: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Mas de que forma eu vou correr? 25 ele explica: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, diga assim comigo, nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu e você inclusive, viu? Nós fazemos isso, ou o fazemos, para ganhar uma coroa que dura para sempre, aleluia. Versículo 26, sendo assim, Paulo diz: eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. 27, o último, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para quê? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Só até aí. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está citando um exemplo para a igreja de Corinto, região de Roma, Grécia, Roma. Naquela época já haviam aquelas disputas. Os soldados romanos, para você ter uma ideia, os soldados romanos, eles tinham um hábito, isso se tornou um hábito também para grandes corredores e esportistas depois disso, no mundo todo. Por exemplo, os corredores, eles colocavam pesos, pequenos pesos nos seus tornozelos, em volta do tornozelo. E eles corriam com esses pesos. Isso gerava o que neles? Um esforço muito maior. Imagina um cara que corria 100 metros em, 20 segundos. Com esse peso, ele começou a se esforçar, começou a correr 100 metros em 19 segundos.
quando tirava os pesos, ele corria em 10 segundos. Porque ele foi colocando no seu corpo, coordenando o seu corpo, para que ele pudesse ter essa habilidade, essa força além. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte: para você e eu não sermos reprovados, a gente tem que se esforçar. De que forma? Pô, os caras se esforçam para ganhar um prêmio. Vocês sabem aí, no passado, não muito distante, o goleiro do São Paulo, o Rogério, que hoje é treinador, ele foi o goleiro que mais marcou gols, e ele tinha uma habilidade que poucos jogadores hoje têm, de bater uma falta e acertar a forquilha lá, acertar o gol. Por quê? Porque depois do treinamento, todo mundo ia embora, curtir a vida, ele ficava ali 1, 2 horas, treinando, e outro dia ele treinava de novo, O que aconteceu? De tanto que ele treinou, o cara ficou bom. Paulo está falando exatamente isso aqui. Antigamente as pessoas, elas treinavam, elas tinham uma disciplina rígida para alcançar um prêmio, para alcançar uma coroa. Aí Paulo fala assim: imagina nós que somos cristãos, a gente vai ganhar uma coroa eterna. Meu irmão, minha irmã, imagina a gente entrando nos céus e Jesus dizendo assim: entrem benditos de meu Pai para a morada que por vós foi preparada. Imagina isso, que palavra maravilhosa. Como é que isso vai acontecer? Bom, nessa terra a gente vai passar por lutas, por dificuldades, a gente vai passar por tribulações, a gente vai enfrentar problemas, mas como o apóstolo Paulo diz, a gente começa a condicionar, a gente tem uma disciplina mais rígida no quesito cristão. Eu oro mais, eu busco mais. Eu estou com um problema, eu oro mais. Aí o problema parece que vai aumentar. Pois eu continuo orando, eu continuo clamando, eu continuo pedindo. Aí esse problema vai chegar uma hora que você resiste o mal. O que diz a Bíblia? Resistir o diabo e ele fugirá de você. O problema é que os crentes de hoje, eles não oram tanto. E quando começa a orar, a situação aperta, ele desiste. É o que eu já falei aqui. Parece que o diabo faz um risco aqui, ó. Daqui você não passa. Ah, mas eu vou passar sim. Não, daqui você não passa. Pera um pouquinho, você está falando comigo. Não, eu vou passar. Não, daqui você não passa. E quando ele força, realmente, tá bom aqui. Tá bom aqui. Não, nós podemos ir além daquilo que nós estamos vivendo hoje, aqui como igreja e eu e você como vida lá fora para as pessoas. Nós podemos ir além. A questão somos nós, a questão não é Deus. Alguns de nós podemos nos submeter a essa disciplina, às vezes até rígida, de orar, de se esforçar. E meu irmão, como é que a gente faz isso? Algumas dicas aqui para você. Primeiro, procura um horário reservado, também um local reservado. Eu não gosto de ficar falando de mim mesmo, mas uma maneira de se criar novos hábitos é você pondo em prática na tua vida. E eu falei aqui há 1 ano e meio atrás, algumas coisas eu mudei na minha vida. Primeiro, acordar mais cedo. E é incrível, quanto mais cedo eu acordo, menos tempo eu tenho. Parece incrível. É incrível. De sexta-feira, essa semana que passou foi muito corrida, muita coisa para resolver, Jesus amado. Aí um belo dia, dessa semana aí, acordei 5 da manhã, fui fazer aquela caminhada diária que eu fiz do banheiro e volto para a cama, entendeu? Deitei na cama e não conseguia dormir. Eu olhava para o relógio, poxa, falta 2 horas para 7, né? Eu podia bem dormir, oh Deus, me ajuda a dormir, Senhor. Aí você começa a pensar, não, mas tem que resolver o problema lá da Sabesp, tem que resolver o problema da Enel, tem que resolver o problema da casa, tem que fazer aquilo, tem que comprar aquilo, tem que pagar, tem que usar, meu Deus, tem misericórdia, eu quero dormir. Não, mas você tem que falar isso. O que eu vou pregar domingo? Eu tenho aqui o meu script, mas eu tenho que estudar um pouco, eu não tenho tempo, o Senhor tem misericórdia. Bom, deu 6 horas da manhã, eu falei, chega, vou levantar. Aí eu fui orar, tal, fiquei lá, clamando ao Senhor, orando, tal. Olhei no relógio,
Era 5:07. Falei, poxa, 5:07, maravilha. Pô, olha, já ganhei. Aí pego o celular e começo a enviar o devocional. Aí começo a responder. Aí começo a ver algumas questões que muita coisa, graças a Deus, resolvo pelo WhatsApp. Quando eu olho no relógio é 8h15. Falei, caramba, eu já tinha que ir embora. Meu Deus, toma um café, saí de casa, chega aqui 8:45. Eu falei, não, mas eu acordei 6 horas, já era para estar aqui faz tempo. O tempo passa assim. Mas eu procurei desenvolver esse hábito de orar mais e orar pela manhã. Por que de manhã? Porque de manhã você está acordando, tal, né? De noite você vai dormir, é mais difícil, você está cansado, teu corpo está cansado e tal. De manhã, para mim particularmente, é melhor. Decidi orar de manhã cedo, mais tempo. Decidi tomar, eu já bebia muita água. Aliás, essa semana eu devo ter tomado uns 300 litros de água no mínimo, no mínimo. Ontem mesmo foi umas 3 garrafas de 2 litros, assim, toda hora tomando água, né? Eu suo muito. E eu adquiri o hábito de tomar 600 ml de água toda manhã. Assisti a entrevista de um médico, ele disse, experimente os benefícios de fazer isso. Já falei isso aqui na igreja. Comecei a tomar 600 ml. Acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar 600 ml de água. Espero meia hora, 40 minutos para depois comer, que é a dica do médico. Às vezes eu até mais, 1 hora, 2 horas. Mas enfim, para eu chegar onde eu cheguei, de ter uma melhoria, de não ter dor em junta, dor de costa, dor de cabeça. Faz tempo que eu não sei o que é ter dor de cabeça. Porque ele explicou que se você tomar água de manhã cedo, isso vai ajudar a lubrificar o teu corpo e a tua mente e tal. Ué, eu comecei a fazer isso e eu sou uma prova viva de que isso deu certo, pelo menos na minha vida. Para eu fazer isso, eu tive que adquirir um hábito. Eu tive que começar a forçar, a tomar. A oração, para mim, é a mesma coisa. Para eu retomar os tempos áureos que eu tive na minha vida de oração, eu tive que adquirir esse hábito. E graças a Deus, se eu acordo de manhã e não oro, parece que não está faltando alguma coisa. Ou seja, hábitos eu e você adquirimos quando nós queremos. Resta saber o que você quer de bom e de melhor de Deus para a tua vida. Ah, Senhor, eu quero viver na tua presença. Ótimo, então começa a orar. Começa a se apresentar diante de Deus todos os dias. Começa a falar com Ele as tuas dificuldades, as tuas lutas. Começa a expor diante dEle os teus problemas. Será impossível Deus não responder. Ele pode até demorar para responder, mas Deus vai responder, porque Deus responde todas as orações. O apóstolo Paulo, ele tinha também o hábito de orar. Em Atos 16, 13, acompanhe aqui, ele escreve, está escrito lá, relatado pelo escritor de Atos, Lucas, ele diz, no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo tinha um lugar de oração, Jesus também, Pedro também. E eu e você temos esse lugar de oração? Para você pensar. A gente precisa desenvolver esse hábito. Existem momentos da nossa vida que, quanto mais nós nos esforçarmos, mais forte nós seremos. E Deus quer ver eu e você fortes, para a gente ser um canal de bênção para fortalecer as pessoas que estão lá fora precisando encontrar Jesus. Amém? Como é que as pessoas vão encontrar Jesus lá fora? Olhando para mim e para você. Agora, se as pessoas lá de fora estão desesperadas, aflitas, tristes, amarguradas, cheias de problemas, olha para mim e para você, fica com dó, aí já era, né? Jesus disse, Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Olha que interessante, Jesus disse isso. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E o problema é que você pede algo para Deus em oração,
Aí você já terminou a oração, você já fica assim, e aí Deus? Vai rolar, não vai, tal. Aí passa um dia, você fala, pô Deus, já passou um dia e nada. 2 dias, Senhor, 3 dias, Pai, tá difícil, né? E aí, cadê a solução, Deus? Tu és o Deus da solução, e aí? Passa 4 dias, passa uma semana, passa 10 dias, passa um mês, e você fala, vou parar de orar, pelo amor de Deus, já vi que Deus não ouve minha oração. Não, se você crer que eu recebeu, você aguarda, você não fica ansioso. Ansiedade é essa questão, que eu e você, nesse tempo que a gente está vivendo de fast food, comida rápida, né? Tudo as pessoas querem rápidas. Eu já falei aqui, repito, por isso que tem igreja hoje para todo tipo. Vem aqui que vai acontecer um milagre urgente. Milagre urgente vai acontecer aqui. Eu não sei se essas pessoas tratam com Deus antes, porque não é possível. Vem aqui que você vai receber o milagre urgente, o milagre urgente. E numa multidão, sempre 2, 3, 4, 5 são curadas. A maioria sai dali do mesmo jeito que entrou. Por quê? Porque milagre quem faz é Deus. Como? Na hora que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Eu não posso chegar aqui e falar assim, irmãos, venham para o culto que vai acontecer milagre. Já está acontecendo milagres, Deus já está curando, Deus já está libertando, Deus já está alcançando pessoas que você orou aqui hoje, Deus já está agindo. Agora, ficar nessa fissura, aí a pessoa sai dali depressiva, triste e fica ansiosa. Não, volta no próximo culto e tal. Não, a ansiedade é algo que a gente precisa vencer. É uma enfermidade, é um mal que assola as nossas vidas. E nós precisamos vencer. De que forma? Repito aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entenda esse texto aqui para eu encerrar. Estou encerrando aqui. Entenda esse texto que Paulo escreveu aqui. Aliás, que Pedro escreveu. Entenda o texto. Deus não vai tirar as ansiedades de você. Você que deve entregar a sua ansiedade para Deus. Entenda isso. É igual oferta e dízimos. Quando eu tiver eu dou. Não, espera um pouquinho. Você tem que dar e ser-vos-á dado. Da mesma forma aqui, Deus, um dia Deus vai tirar a ansiedade. Não, espera um pouquinho. Você tem que entregar a sua ansiedade para Deus. Deus está aqui, toda a ansiedade do meu coração, Deus. Eu não quero viver assim. Deus, tem misericórdia. Arranca da minha mente essa ansiedade aí. Tem gente que está almoçando e já está preocupado com a janta, né? Está tão ansioso, o que vai ter para jantar hoje? Né? Pelo amor de Deus. Deus, tira essa ansiedade do meu coração. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, meu time, será que vai ganhar? Tem gente que até tem um piripaque no coração, porque, será que meu time vai ganhar? Vai tomar banho, com licença da palavra, né? Pensa, ora, busca, apresente, lance sobre ele. Você tem que lançar sobre ele. Deus, está aqui a minha ansiedade, Deus. Eu não quero mais viver assim. Deus, tira isso do meu coração. Está aqui, ó. Amém? Depende de quem? De nós. Ou seja, a ansiedade existe no coração de muita gente. Espero que, se houver alguém aqui ansioso nesta manhã, com essa ministração e mais alguns textos que eu vou te passar aqui, você possa viver um novo tempo na tua vida em nome do Senhor Jesus. Deus não tem prazer em ver você sofrendo. Salmo 34, 8, Davi escreveu assim: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Você pode provar, falar assim, poxa, eu posso provar, eu tenho um Deus que é bom. Por quê? Por que você está assim? Não, mas você não está ansioso? Você não está vendo o que está acontecendo no Brasil e do mundo? Não, mas por que não? Porque a Bíblia diz que ia acontecer o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. A Bíblia fala, onde? Está aqui, eu te mostro textos. A Bíblia está mostrando tudo que vai acontecer hoje. Isso aqui já está mais do que revelado, mostrado. E tem coisas, infelizmente, piores para acontecer. Por isso que eu tenho tratado de oração, porque só com oração que eu e você vamos permanecer firmes, aguardando Jesus voltar para buscar a sua igreja.
Então, refugie-se no Senhor. Salmo 73, 28, ele disse assim, o salmista: para mim, bom é estar perto de Deus. A terceira questão aqui: Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Por isso que Paulo escreveu à igreja de Roma aquele texto, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem gente que ama a Deus aqui? Ou seja, podia citar outros textos, mas eu encerro por aqui. Deus não vai tirar as suas ansiedades. Você precisa lançar a sua ansiedade sobre Ele. Crê nessa palavra? Está a fim de fazer isso hoje em oração? Diminuiu os amém, mas tudo bem. Se você quiser, vamos ficar em pé e vamos colocar em prática o que nós estudamos aqui hoje. Ok. Só lembrando, obrigado. A ceia, para quem não participou da ceia semana passada, vai ser servido aqui na casa ao lado. Ainda hoje a gente está com a casa aí. Se você não participou, no final participe ali do lado. Amém? Então quero orar com você. Quero te encorajar agora. Você que tem algum tipo de ansiedade aqui, eu te mostrei algumas. E eu quero que você ore, se você quiser, claro, né? Se você quiser continuar com a ansiedade, beleza, problema seu. Agora, você quer se ver livre da ansiedade? Sim ou não, pessoal? Amém. Então fecha os teus olhos. Você que está em casa, se você quiser também, participe desse momento de oração.